sua estação de rádio apresenta Showtime, a sua revista eletrônica semanal, com João Alckmin e Flávio Ascar. Agora na Showtime, Rodney Brocanelli. Rádio Amantes no ar. Bom dia, Rodney Brocanelli. Bom dia, João Alckmin e amigos ouvintes da Showtime. Tudo bem com você? Eu estou bem, graças a Deus. E você? Graças a Deus. Rodney, quais as novidades aí da Sul América Trânsito? O que está acontecendo, hein? Pois é, na verdade, essa semana, né, o STJ publicou uma decisão informando que a Rádio Metropolitana Paulista vai ter que cumprir uma punição, ficando 24 horas fora do ar por não transmitir a Voz do Brasil no horário das 19 horas. A emissora transmitiu em horário alternativo. Então o STF publicou, através da sua assessoria de imprensa, essa informação, só que dando o nome da razão social da emissora, né? O que pouca gente sabe é que Rádio Metropolitana Paulista tem como nome fantasia Sul América Trânsito, né? Que opera em 92.1 MHz. Então, a emissora aí, que é muito popular, que tem grande sucesso, principalmente aí entre as pessoas que dirigem automóvel na Grande São Paulo, vai ter que ficar 24 horas aí fora do ar para cumprir essa punição. Ainda não se sabe quando, né? Porque essas questões aí demoram um pouquinho aí para serem cumpridas, né? E também a gente não sabe se o Grupo Bandeirantes de Comunicação vai entrar com algum tipo de recurso para reverter essa decisão, mas a punição é essa. A emissora vai ter que ficar 24 horas fora do ar por não cumprir a veiculação obrigatória da Voz do Brasil. Ô Rodney, agora eu pergunto para você e para os ouvintes o seguinte: o que é mais importante, você ouvir a pataquada da Voz do Brasil, ou tem informações de trânsito, o que é muito mais importante para o motorista? Sabe, eu não consigo entender essa obrigatoriedade que vem da época ditatorial do Getúlio Vargas, que tinha o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, de que nós tenhamos que ouvir a Voz do Brasil. Ninguém ouve o Rodney. É verdade, né? E a gente sabe que entra governo e sai governo, né? Independente aí da matiz ideológica, né? Todo mundo trabalha pela manutenção da Voz do Brasil no mesmo horário, no horário das 19 horas. Então, o PSDB, o governo do PSDB também firmou posição aí em manter a Voz do Brasil nesse horário. E também agora, com a era PT, então também essa situação não se reverteu. Então existe um interesse aí de manter a Voz do Brasil às 19 horas e passando por cima dos interesses do público, né? Então hoje existe uma demanda muito forte por informações do trânsito, né? Então a gente tem aí nas grandes metrópoles uma necessidade das pessoas terem caminhos alternativos aí para fugir dos grandes congestionamentos, e só o rádio pode trazer esse tipo de informação, né? Por mais que você tenha um avanço tecnológico, né? Hoje você tem tablets, você tem internet, até dentro de automóveis, internet pelo celular, mas é impossível que o camarada tenha a sua atenção dividida entre o controle da direção e esses dispositivos móveis. Então, o rádio é ainda a melhor forma de você se informar para poder fugir dos grandes engarrafamentos aí das metrópoles. E não existe essa sensibilidade, né? Agora, só um detalhe. Eu lembro que essa briga vem desde os anos 90, né? Então, o Grupo Bandeirantes firmou posição, a Eldorado, hoje Estadão, FM também firmou posição. Só que o que acontece? A gente também não pode deixar de estabelecer o seguinte: muitas emissoras apareceram nos anos 90 com essa questão: olha, não vamos transmitir, não queremos transmitir a Voz do Brasil para prestar serviço. Só que essa justificativa foi se perdendo com o tempo. Então, o que a gente tem ouvido aí nesse horário das 19 horas são programas esportivos, programas musicais, enfim. Então, se a intenção é você passar informação, que se passe informação, então, das 19 horas, que você justifique, então, a não transmissão da Voz do Brasil. Olha, a Alfa, por exemplo, não transmite a Voz do Brasil. Ela tem uma liminar.
E pouco a pouco essas liminares estão sendo derrubadas. Estão sendo derrubadas. Então, a Jovem Pan já não tem mais, a Rádio Globo, a Excelsior também não tem mais, a CBN, perdão, não tem mais, essas liminares estão sendo derrubadas. Outras vão cair aí pelo meio do caminho. Agora, o que eu vou prestar atenção, eu não tive essa curiosidade até hoje, mas à vista disso eu vou ver, é a rádio CCR Nova Dutra, a 107.5, se ela transmite a Voz do Brasil. A ficar de olho, né? Eu também não tenho acesso a essa emissora, né? Apenas através de alguns links aí de gravações no YouTube eu já tive a oportunidade de ouvir, mas precisa ficar de olho também para ver se ela tem essa obrigatoriedade ou não. Porque embora ela transmita só na faixa de rolamento da Nova Dutra, é uma emissora FM. Sim, é uma emissora que vai pelo ar pelo FM e ela deve estar sujeita aí ao Código Brasileiro de Telecomunicações. Mas olha, eu fico assustado com isso, Rodney, porque algumas pessoas dizem, porque no Brasil existe um monopólio de comunicações na mão da Rede Globo, da Bandeirantes e outros. Eu não vejo esse monopólio de comunicação, porque se monopólio monopólio é do governo, Rodney. Sim, é verdade, né? O governo é que em tese, deveria fiscalizar tudo isso. Não, e ele tem o monopólio porque o termo correto é o seguinte, quando você tem uma concessão, você recebe uma concessão de radiodifusão a título precário, que tem que ser renovado a cada 10 anos. Então você não é dono de nada, você explora alguma coisa que é do governo. É verdade, você explora, o governo é que é o grande patrão, né? Exatamente. As grandes empresas apenas fazem o tipo de exploração e vão tendo aí as suas concessões renovadas aí, de acordo com os prazos que são dados. Rodney, o Rony Magrini estreou ou não estreou? Então, João, eu queria até abrir esse espaço aqui, né? Queria até para pedir desculpas aos ouvintes, porque na semana passada eu falei que ele ia estrear no dia 7 de novembro. Na verdade, eu me equivoquei, peço desculpas. Na verdade, eu fiz uma confusão, porque dia 7 era o dia em que a presidente Dilma Rousseff ia assinar o decreto estabelecendo a migração do AM para o FM. Agora, é um processo que aparentemente é sem volta. Então, eu acabei confundindo. Então, Rony Magrini vai estrear na Rádio Globo no próximo dia 12 de novembro. E eu quero até agradecer o Flávio Guimarães, um grande amigo, grande camarada, que ele foi apresentador por muitos anos de programas na Rádio Bandeirantes e apresentador de telejornais na TV Cultura, nos anos 1980. Ele tem um blog, fg-news.blogspot.com, que chamou a atenção para essa fala. Então, repetindo, Rony Magrini estreia dia 12 na Rádio Globo, com o programa A Hora é Agora, e ele vai ter a participação também, né, da advogada e ex-deputada Zulaye Cobra Ribeiro. Então, ela vai fazer parte aí da equipe desse programa. Então, foi um equívoco meu, peço desculpas, está corrigido aí no ar. Mas, o Rodney, voltando a um assunto já debatido aqui, essa história da digitalização da AM, a mim não está convencendo, depois de que você informou que para migrar vai ser de 15 a 45 milhões, não estou acreditando, Rodney. E o prazo é muito curto, né? As emissoras vão ter que fazer isso em um ano, né? Então, não sei se vai dar tempo. E tem toda a questão também dos aparelhos que não existem, e se a partir do momento em que eles existirem, qual vai ser o preço que será cobrado para a compra deles? Não vai ser barato. Eles vão e qual vai ser a faixa? É entre 76 e 88 MHz. Hoje começa em quanto? A faixa coberta por qualquer receptor FM. Hoje começa em quanto? 88, acho que 88,1 por aí. Agora ele vai ser entre 76 e 88, que é uma faixa já utilizada em outros países também. Mas, Japão, se eu não me engano, tem emissoras nessa faixa. Mas, Rodney, nós temos receptores já nessa faixa? Ainda não. Então? Eles têm que ser produzidos, eles têm que começar a ser produzidos e comercializados. Eu vi, não sei se vi errado, e gostaria que você me corrigisse, são 1.800 rádios AM no Brasil? Por esse número aí mesmo, não está essa realidade não. E você acha que a grande indústria vai ter interesse em modificar toda uma estrutura de receptores para um pequeno número de
de usuários? O que eu acho que a partir de agora, né, a associação que defende os interesses das emissoras de rádio e televisão, né, ou seja, a ABERT deverá fazer algum tipo de trabalho, né, de sentar para conversar com as empresas que produzem rádio, e no sentido de conversar com elas e convencê-las a produzirem modelos que já contemplem essa faixa. Ou então, né, sei lá, tentar conversar com empresas que fazem esse tipo de importação, né? Podem ser que esses modelos importados entrem no Brasil, claro, não vai ser um preço muito barato, né? Pelo menos no começo, né? E então eu acho que de repente vai ter que ter toda essa conversa para que esses receptores tenham uma certa popularidade aqui no país. Inclusive porque não são só os receptores que você vai ter na sua casa ou no seu escritório, você vai ter que equipar os automóveis também com isso? Sim, sem dúvida, né? Os automóveis também vão ter que ter pelo menos aparelhos específicos para essa faixa. Eu acho que até é mais fácil, né? Porque hoje em dia, né, antigamente você falava em toca-fitas, né? Exatamente. Então agora eles são mais portáteis, né? Eles são menores. Antigamente era aquele bandejão, né? Que você carregava para cima e para baixo, até ficava pouco prático. Hoje não, hoje é tudo mais simples, então eu acho que o tamanho também é menor. Vamos ver se, de repente, para automóveis a coisa fica mais popularizada. Olha, eu sou mais antigo que você. Eu sou da época que não era nem toca-fita, era um cartucho. Você tinha um cartucho monstruoso com uma música. Tá? Eu sou mais antigo que você. Agora, meu amigo, o que está acontecendo com Valdemiro Santiago? Pois é, Valdemiro Santiago, né, que é notícia agora nos meios televisivos, né, porque a igreja dele vai deixar a programação do Canal 21, mas se as coisas vão mal na televisão, no rádio elas estão indo de vento em popa, né. Há alguns meses a frequência dos 97,7 começou a veicular uma programação experimental com o nome de Paradiso FM. Essa concessão é lá de São Vicente e ela tem lá autorização para transmitir entre a Baixada Santista e a capital. E eles fizeram vários testes nessa fase experimental, né, com esse nome de Paradiso FM. Poderia até ser um indicativo de que essa emissora, que é tão popular no Rio de Janeiro, que ela faz uma programação adulta, de qualidade, inclusive ela tem uma parceria com a Sul-América, essa seguradora, ela não tem a mesma programação da Sul-América Trânsito, mas ela empresta o nome, o naming rights, né, por assim dizer, né, ela empresta o seu nome para patrocinar a programação dessa emissora. Então até se criou essa expectativa de que a Paradiso FM ia entrar em São Paulo. Então, durante várias semanas a gente ouviu aí programação musical experimental na faixa adulta, semelhante à da Alfa FM e outras aí. Então essa emissora começou a operar e com caráter experimental e com um sinal muito bom aqui, principalmente na capital. Depois disso, esse nome Paradiso deixou de ser usado por algum motivo que a gente ainda tem que apurar. Não sei se o grupo desistiu de entrar aqui em São Paulo, mas a programação musical continuou. E agora, para a surpresa dos ouvintes que até conseguiram captar essa emissora e até gostar da sua programação musical, ela mudou radicalmente a sua programação e veicula agora a programação da Igreja Mundial do Poder de Deus, né, que pertence ao Valdemiro Santiago. Então, a partir de agora, essa frequência tem uma programação religiosa e a Paradiso FM agora faz parte do passado. Rodney, parece que houve um atrito entre o próprio Grupo Bandeirantes e o Valdemiro, porque ele fez alguns ataques extremamente duros ao Edir Macedo, né? Pelo que eu li, a Bandeirantes, como ela tem esses espaços de programação para alugar, ela não quer ficar mal com nenhuma igreja, né? Então, como o Valdemiro Santiago tem essa rivalidade, essa rixa com o Edir Macedo, né? Então, ele já foi da Igreja Universal, né? Então os dois ficam se atacando, né? Porque a igreja dele tem tá ocupando um grande espaço aí que era da Universal. Então, o que a Bandeirantes nesse tiroteio todo faz? Qual é a postura dela? De tentar evitar isso, até porque, como ela tem esses horários disponíveis, ela não quer ficar mal com possíveis locatários, né? Então ela
ela entrou em contato com o Valdemiro, pediu para ele diminuir o tom das críticas, mas a questão da saída dele do canal 21 de São Paulo foi a questão da grana, foi a questão de dinheiro, né? Eles não estavam pagando o aluguel dos horários e agora aparentemente vai entrar a Igreja Universal. E só uma pitadinha histórica, o canal 21, ele começou aqui em São Paulo como uma extensão televisiva da Rádio Bandeirantes. Então era muito comum profissionais da Rádio Bandeirantes aparecerem no canal 21 apresentando telejornais. Então eu lembro que o Eduardo Castro apresentava o Jornal das 10, né, o Jornal do Horário Nobre, Ricardo Capriotti fazia um jornal esportivo na hora do almoço, então havia essa simbiose entre o canal 21 e a Rádio Bandeirantes. E essa emissora começou como um canal exclusivamente voltado para São Paulo, né, mas aí devido a questões operacionais eles mudaram bastante de perfil aí nos últimos anos, né, então até chegar a essa questão de ser uma emissora aí que é disponível para locação de horário. Ô Rodney, esse é uma das coisas que eu absolutamente consigo entender. Quando você se propõe a ter uma concessão e ela lhe é outorgada, existe uma série de exigências que você deve cumprir, que você deve fazer, planos, o diabo a quatro. Você tem a concessão, você comete uma irregularidade que é ou arrendar 24 horas ou passar para outro. Sabe, isso é vergonhoso, isso ninguém está preocupado. Você não pode ter uma concessão e arrendar essa concessão. A legislação proíbe. Pois é, e tem essa questão legal e também tem outra, né, do ponto de vista trabalhista, né, então, quer dizer, é menos uma fonte de empregos, né, então essa questão das concessões, do aluguel do horário, ela precisa ser bastante discutida. Agora, claro, você tem que dividir as coisas. Você sabe tão bem quanto eu que lá nos Estados Unidos, as emissoras de televisão, elas trabalham muito com produção independente. Então, esses seriados que a gente acostumou a ver aí não são produzidos pelas próprias emissoras, são produções independentes. Esse modelo é que talvez poderia ser instituído aqui no Brasil, né? Essa parceria com produtoras independentes. Ele existe, mas ele está muito restrito aos canais de TV fechada. E ele também poderia ser um modelo interessante para o rádio. Então, essa parceria de conteúdo. Você é uma produtora fazendo toda a questão da contratação de pessoal, então toda a questão de orçamento e vendendo o horário e vendendo o produto para as emissoras. Isso sim é interessante. Agora, o que não pode é essa questão de emissoras de rádio aí 24 horas aí com programação de terceiros. Tem uma emissora aqui de São Paulo, a Rádio Paulista, ou Bandeira Paulista, que ela opera nos 560 kHz, de propriedade de uma personalidade muito importante, José Maria Marinho, chamado José Maria Marinho, exatamente, presidente da CBF, que ela nunca chegou a estrear propriamente dita. Ela está no ar desde 1989, ela tinha uma programação experimental lá com apresentadores, comunicadores jovens, e na hora que ela ia estrear, mudaram seus planos e ela passou a ser arrendada aí em todos esses anos. Ou era revezamento, ou é Deus é Amor, ou é LBV, Deus é Amor. E essa rádio nunca teve uma identidade. E ela está até hoje, atuando dessa forma. Olha, e vai continuar durante muito tempo, porque eu fui fazer uma pesquisa, e hoje é aberto a quem quiser, porque o Ministério das Comunicações abriu, vocês têm na internet. 98% das emissoras de rádio e 70 e poucos por cento de emissoras de televisão tem no seu quadro societário políticos. Pois é, essa é a grande questão, né? E você sabe, o político, ele administra muito a rádio ao sabor dos acontecimentos. Então, por exemplo, imagina se esse camarada, o político, ele acaba não se reelegendo depois. Aí ele deixa de investir na rádio, ele acaba, entre aspas, tendo um mico, né? Então, e aí acaba alugando horários, enfim. Então, é uma distorção que também precisa ser resolvida, né? Uma distorção que já vem há muito tempo aqui no Brasil, né? Então, eu lembro da famosa frase do Antônio Carlos Magalhães: nós preferimos dar concessões de rádio e televisão aos amigos, né? Então, é assim que a coisa funciona e isso, infelizmente, ajudou a estabelecer esse estado de coisas que nós vemos hoje na radiodifusão brasileira. Olha, e eu vou mandar para você por e-mail, eu estive fazendo uma pesquisa
muito longa e 98% das emissoras de sucesso nos Estados Unidos, para meu choque e para choque de alguns brasileiros, são AM, não são FMs. Sim. A FM lá é relegada a um segundo plano como emissora de segunda qualidade. Não tem aquele charme que tem no Brasil. Eles não dão a mínima. A NBC, a CBS e a ABC têm emissoras em AM e os grandes comunicadores são de AM. Eu não consigo entender no Brasil o seguinte: você tem uma emissora FM em São José dos Campos com 50 mil watts. Para quê? A FM foi criada para falar para a cidade dela, Rodney. Mas aqui tem essa distorção, né? Hoje você tem as rádios que andam, né? Então na Grande São Paulo é um fenômeno muito comum, né? Então você tem concessões de Osasco operando na Avenida Paulista. A Alfa, que é de Osasco. Sim. A Metropolitana, o Sul América, que é de Mogi das Cruzes. Sim, sim. Sabe? Porque, e isso também atrapalha um pouquinho, né? Porque, poxa, Osasco, Mogi ficam desfalcados em termos de rádio, né? Não, e tem um outro detalhe também que poucas pessoas sabem. O sonho de toda emissora de FM é colocar a sua torre no Pico do Urubu em Mogi das Cruzes, porque você varre São Paulo e varre o Vale do Paraíba. Tem espaços aí que são bastante cobiçados aí por emissoras de rádio e TV. Serra da Cantareira aqui em São Paulo é outro deles. Mas eu vou te dar um outro exemplo. Eu estive a semana passada em São Bento do Sapucaí, onde eu conheci um rapaz lá, o Jabá. São Bento do Sapucaí, primeiro você passa por Minas e depois volta para São Paulo. E a Sul América Trânsito entra com som local. Sim. Porque ela está no Pico do Urubu. Esses locais são cada vez mais cobiçados justamente por isso, pela facilidade de propagação das ondas. Tem até rádio pirata, rádio clandestina que busca torres nesses espaços, Pico do Urubu, Pico do Jaraguá, Serra da Cantareira. Não é algo comum só as rádios comerciais, não. Rádio clandestina também busca antenas nesses lugares. Por falar em rádio clandestina, eu estive conversando com um dos maiores especialistas em radiodifusão desse país, ou melhor, dois. Um, Dr. Paulo Januário, que foi diretor jurídico da Anatel, e outro, o professor Celso Antônio Pacheco Fiorillo, professor da PUC, especialista, mestre e doutor em Direito Ambiental, que diz que para ele não existem rádios piratas ou rádios clandestinas, porque o éter é livre e o governo não poderia e não deveria legislar sobre isso. Desde que não interfiram em absolutamente nada, cada um poderia montar a sua rádio dentro de parâmetros que, inclusive, coibissem os transmissores. Porque a grande verdade é a seguinte: se você for aqui no sul de Minas, em Santa Rita do Sapucaí, com ou sem autorização, você compra um transmissor de quantos watts você quiser. E o que acontece também com a radiodifusão clandestina, muitos desses transmissores são caseiros, né? São protótipos, né? Feitos por estudantes de eletrônica. E o grande problema deles é a questão de uma certa irregularidade técnica que faz com que o seu áudio ele acabe invadindo outras frequências, né? E aí chega a faixa das frequências de comunicação dos aeroportos, que é o grande calcanhar de Aquiles desse tipo de radiodifusão, né? Antigamente era um crime ideológico, agora não, agora é uma questão mais técnica, né? Então a gente ouve muito esse argumento, né, para tentar coibir a questão da clandestinidade, né, ou das emissoras de rádio sem concessão. Verdade, mas Rodney, eu quero te agradecer. Sábado estaremos juntos novamente, Rodney. Sim, um grande abraço a todos os amigos ouvintes da Showtime. Eu quero deixar então um convite para que vocês acessem o blog Rádio Amantes, radioamantes.wordpress.com. Então busquem lá no Google, né? Só digitar a palavra-chave Rádio Amantes e vocês já entram direto no blog. Também, antes da gente encerrar, a gente tem uma fanpage no Facebook também, então basta procurar lá também Rádio Amantes, você pode curtir lá e você tem acesso a todas as nossas atualizações e também é um espaço aí para que o internauta possa comentar as notícias que nós divulgamos, os áudios aqui da Showtime, então fica aí o convite, né? Estamos também no Facebook, procure lá Rádio Amantes, curta